Olá pessoal, vamos aqui para a nossa terceira aula sobre comandos de edição ou comandos de modificação, tá? Então esses comandos eles estão ordenados aqui, né? Então você verifica todos os comandos que eu tenho aqui. É, Deixa eu dar um zoom aqui. Então é nessa barra de comando aqui que eles estão organizados. Então, o primeiro comando que a gente vai ver aqui é o comando de apagar, tá? É um comando que ele pode ser simplesmente substituído pela tecla delete, né? Então, posso vir aqui, ó, clicar na linha, né, que eu quero deletar, digitar aí, né, para apagar, enter, né? Então, eu digitei duas vezes, né? É, eu digitei, né, duas vezes para poder apagar. Eu tanto a tecla E quanto a Enter. Então, se eu uso Delete, eu só vou teclar uma vez. Então, eu tenho uma economia aí de tempo, né? Então, por isso que é um comando que não é muito utilizado. Se eu der um Ctrl Z aqui, a linha vai voltar, né? Ó, cliquei, Delete, né? É muito melhor utilizar o Delete, né? Então, eu posso selecionar aqui, ó, é, esse polígono, né? Essa circunferência e simplesmente ali, né? Utilizar a tecla Delete, né? Ó, lembrando lá da nossa aula de comando de seleção, ó, janelinha verde e Enter, deletei aqui, né? Excluí. Outro comando muito utilizado é o comando de movimentação, né? Então ele está aqui, né? Eu posso selecionar ele por aqui, da mesma forma que o comando de apagar também aqui, né? De mover, eu posso aplicar o comando tanto antes, né? Então vai ficar selecione o objeto que você quer movimentar, aí eu teclo Enter, clico o ponto de referência, quero que arraste esse ponto de referência, né? Para o centro dessa circunferência. Cliquei aqui, está aqui, né? Conforme o modelo. Ou eu poderia, né, é, selecionar o objeto, então selecionei o objeto, dou o comando de movimentar, né, o underline M ou somente M, para quem está na versão em inglês, Enter, clico nesse ponto de referência, eu quero que esse ponto vá para cá, e aí eu movimentei, né, conforme o exemplo aqui. E aqui eu posso fazer também, movimentar essas circunferências alinhando os centros delas, né? Então, eu posso vir aqui no polígono, né? M, Enter, selecionar aqui o ponto mais ou menos central dele e clicar aqui na circunferência e colocar ele ali mais ou menos no centro, né? A mesma coisa aqui com a circunferência, ou simplesmente clico no centro dela e já arrasto, né? Tem essa opção, antes não tinha, né? Nem lembro em qual versão foi incorporado essa opção. Então também existe essa opção, né? Ou eu posso simplesmente, né, selecionar e movimentar, né? Não importa a ordem, né, do movimento da aplicação do comando. Se eu aplicar sem selecionar nada, eu tenho que depois selecionar o objeto e novamente clicar em Enter. Então, o que eu aconselho é selecionar primeiro o objeto, né? Então, ó, cliquei novamente, está aqui, conforme o exemplo, né? Movimentei. Então, vocês tentem aí, né, fazer isso. Outro comando bastante utilizado é o de rotação, né? Rotacionar, então ele está aqui, ó, posso clicar nele, selecionar o objeto, selecionei aqui, aí eu clico Enter, ele vai especificar um ponto aqui de referência, então vou rodar a partir desse ponto. Tá aqui a minha portazinha, né? Selecionei a minha porta, vou movimentar agora ela para o lugar. Então vem aqui, ó, movimentei. Essa aqui vou rotacionar, então seleciono RO, né, o comando, o atalho Enter,
cliquei com esse ponto aqui de referência, selecionei aqui a direção, cliquei, ele rotacionou. Comando muito utilizado também. O comando de espelhar, né, o mirro, ele está aqui, né, mirro. Eu posso clicar nele, selecionar o objeto, Enter, clico no ponto de espelhamento, né, o eixo de espelhamento, puxei aqui para uma direção, né, eu poderia puxar para cá. Aí você tem uma pré-visualização aí você tem uma pré-visualização aí de como é que vai ficar, né? Então é por essa direção, clico Enter, ele vai perguntar: apagar o objeto original? Não, né? Não apagou, tá aqui igual ao modelo, né? Aqui o triângulo, eu poderia também selecionar, né, esse triângulo e digitar o comando MI, né? Enter, clicar aqui como ponto de referência. Se eu quiser apagar, coloco sim, ele vai apagar, né? Mas no caso aí eu não quero. Então, MI, Enter, cliquei aqui, não, Enter, pronto, conforme o exemplo. Outro comando bastante utilizado é o comando de copiar, né? Então tá aqui, copy. Você pode clicar nele, selecionar o objeto, Enter, e a partir desse ponto, um ponto de referência, você vai copiar os objetos. Então, desse ponto para esse, para esse, para esse. Terminou de copiar, dá um ESC, você verifica aí, ó, como é que ficou, né? Eu copiei a mesma quantidade que estava aqui, né? Outro exemplo aqui que eu posso ter, selecionei aqui, ó, somente a minha porta. Você viu aqui que com a janelinha azul eu peguei ela toda. CO, copy, enter, desse ponto para esse. Repara aí que foi, né, igual o modelinho ali. E assim eu posso ir executando o comando, né? Então eu posso tanto selecionar antes e copiar, né, aqui para um ponto qualquer, ó. Ou eu posso selecionar depois, né? Eu posso dar o comando copiar, selecionar depois, Enter, e aí eu seleciono um ponto de referência, copio, ESC, tá aí, né, a cópia. Ou eu posso selecionar também o objeto, dar o comando CO, Enter, e copiar a partir daí, né. Então daqui para cá, daqui para cá, ESC. Então vocês reparam aqui que os exemplos aqui que eu coloquei ficou igual, a atividade aqui ficou igual ao exemplo. Então ok, é isso aí. Com relação ao comando trim, que é o comando de cortar, existe diversas formas que você pode fazer, mas para não gerar dúvida de início, eu recomendo, né, você selecionar. Acho que se eu tirar essa lupa vai ficar melhor, né, para você visualizar. Eu vou selecionar a peça toda, né, todos os elementos, e vou clicar aqui, ó, em trim, né, cortar. Então, ó, aí eu clico nas linhas que eu quero cortar, tá? Isso só vai funcionar quando eu tenho linhas aqui transpassando uma com as outras, né? Tem a intersecção das linhas, ó. Aí ela faz esse corte, tá? Tem outro comando também, que é esse F aqui, ó, que ele faz isso. Você clica nas duas linhas, né? F, Enter, e aí seleciona. Ou você também pode colocar trim, selecionar os objetos, Enter, depois sair clicando, também é uma possibilidade. Existem N maneiras de você executar o mesmo comando no AutoCAD, tá? Então TR, Enter, e aí você seleciona aqui, ó, e vai cortando, né? Então aqui está de acordo ali com o exemplo. Aqui é o comando de estender, né? Ele é o contrário do trim, né? Ele fica aqui no mesmo ícone aqui do trim, né? Então deixa eu dar um zoom aqui para vocês visualizarem, né?
Então ele fica aqui no mesmo ícone. Então estender, selecionei ele ali. Então eu vou selecionar as linhas de base, né? Eu quero que essas linhas sejam de base. E depois, quando eu clicar nessa, elas vão vir para essas, né? Então cliquei em Enter, depois esticar essa e essa. Ok, Enter, estiquei. Ou eu poderia simplesmente ali, né, selecionar todo o meu elemento, né? Selecionei todo o meu elemento, Enter, cliquei aqui, cliquei. Então ficou igual aqui ao meu exemplo, né? Lembra, eu sempre vou selecionar primeiro o objeto, né? Digamos o seguinte, primeiro o objeto que eu quero que as outras linhas se estendam até ele. Então, tipo aqui, ó, se eu colocar na circunferência e colocar aqui extender, né? Essa linha vai se estender até ele, essa também e essa também, tá? Ou eu poderia simplesmente clicar em tudo, né? Então, estender, extender, enter, né? E aí clicar. Mas você repara, se eu clicar, ela vai para a primeira. Se eu continuar clicando, ela vai para a segunda, porque eu selecionei as duas, ó. Né? Então tem esses poréns, né? Mas isso aí com a prática, com o tempo, você vai pegando esses macetes, né? Lembra daquele comando, né? É o F-Enter, né? Então F, você pode F-Enter e interligar essas linhas também, né? Então ele vai interceptar esses objetos, né? Tem como colocar também alguma curvatura, né? Você pode definir um raio aí, mas não vou entrar muito nisso, que a gente não vai utilizar isso agora. Agora, um dos comandos principais aí que vocês têm que ter em mente é o offset, tá? O offset, ele tá aqui, ó. Tá aqui, é o mesmo ícone ainda, né? Deixa eu aumentar aqui. Então, aqui o offset, tá? E esse offset, ele vai gerar linhas, né, paralelas às originais. Então, vou criar, né, esse offset aqui, ó, offset. Aí ele vai pedir, né, para eu especificar a distância. A distância é de 15. E aí eu vou digitar 15, Enter. Então, essa linha para dentro. Cliquei. Essa linha para dentro. E aí eu vou estar criando, né, essas linhas aí paralela às outras, né? Então, posso vir aqui, ó, Enter, colocar aí de 5, né? Enter. E aí ele vai criando, né? Ó, pode criar múltiplas linhas, né? Fica registrado o valor ali, né, do offset. Então isso é muito interessante para você criar parede, tá? Você faz a casa ali com o comando line ou retângulo e você vai criando essas paredes. E aí eu tenho também um comando bastante utilizado aí, que é o comando de escala, né? Ele está aqui, né? É o comando de escala. Eu posso clicar nele, clicar aqui no retângulo, no triângulo, né? Dar um Enter, clicar no ponto de referência que vai ser o ponto fixo e colocar aqui, ó, duas vezes mais, né? Ou posso clicar aqui na circunferência. Eu quero que fique o centro, né? Então SC, Enter, selecionei aqui o centro e quero que seja 3 vezes mais, Enter. Então aqui, ó, 3 vezes mais aqui, né? Multiplicou por 3. E eu tenho o comando de explodir, né? Exploding, de, de separar as polilinhas ou os elementos, né, que são juntos, né? Se for um bloco, alguma coisa assim, eu tenho esse potencial. Repara o seguinte, que aqui está um elemento, um polígono, né? E aqui ele está o quê? Várias linhas. Então, tem como eu fazer essa separação, né? Selecionando o elemento e clicando aqui, ó, nesse ícone, né? Que é o ícone de
explodir, né? Substituir a granada. Então você quando clica nele, né? Então aqui, ó, vou clicar nele, pronto. Quando eu vou selecionar agora as linhas, ó, quebrou, né, esse polígono em várias linhas, tá? E aí o retângulo aqui, né, tá selecionado. Se eu digito X, Exploding, Enter, pronto. Eu desmontei ele em várias linhas também. Basicamente, são esses aí os comandos, os principais comandos de edição aí que a gente vai estar utilizando. Próxima aula eu vou abordar camadas e aí na quinta aula a gente já começa a fazer nossa plantinha baixa, tá? Então, até a próxima aula, pessoal.